Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham bande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayana Namaskrityam Narachaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, no verso 65, é isso? É isso, Flávio? 65? Isso é. Estimado Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65. Man mana bhav mad bhakto madhyajimam namaskuru mame vasyasi satyante pratijane priyosime. Absorva sua consciência em mim, converta-te em meu devoto, ao dedicar-se nas práticas como escutar e glorificar meus nomes, formas, qualidades e passatempos. Adora-me e ofereça-me reverências. Assim você certamente me alcançará. Prometo essa verdade a ti, porque és o mais querido a mim. Bhavanuvada. Peraí, Mamanambhava. Lalito, deixa o Denis ler. Estava na ordem, né? Diante. Bhavanuvada. Manmana Bhava significa que, convertendo-se em meu devoto exclusivo, você deve meditar em mim. Não te convertas em um Gyani ou Yogi, nem me contemple assim como eles. Manmana Bhava significa também que deves atuar como alguém que oferece a mente a mim, Shyamasundara, que derrama sobre ti um doce e misericordioso olhar vindo de minha mais bela face, que é como a lua, adornando com sobrancelhas em forma de arco e um suave cabelo encaracolado. Madbhakta significa oferecer-me os sentidos. Em outras palavras, executa meu bhajana, dedicando todos os sentidos no serviço a mim, executando Shravana e Kirtana, contemplando minha forma, limpando e decorando meu templo, colhendo flores e fazendo guirlandas, oferecendo-me abano e sombrinha, e executando outros serviços. Madhyaji significa adorar-me e oferecer-me diversos artigos, como flores fragrantes, incenso, lamparinas de manteiga clarificada e alimentos. Man Namaskuru significa
Cair ao solo e oferecer reverências com 5 ou 8 membros do corpo. É 5 porque mulher oferece reverências com 5 membros e 8 dandavats, igual uma danda, uma vara, é o que o homem geralmente faz. A mulher, qual da parte íntima do seio, não ficar apertado no chão, esse desconforto, ela presta reverências com 5 partes. Por esse motivo, falou que 5 ou 8 membros do corpo. Mame vai chassi. Significa que, sem dúvida, me alcançarás mediante a execução das 4 atividades de pensar em mim, servir-me, adorar-me e oferecer-me reverências, ou até mesmo apenas uma delas. Oferecendo-me tua mente e teus sentidos, em troca eu darei a mim mesmo a ti. Esta é a verdade, não duvide disso. De acordo com Amara Kosha, as palavras Satya, verdade, Sapata, voto, e Tatya, fato, são sinônimas. Arjuna pode dizer: as pessoas de Mathura fazem votos a todo momento, mas, na verdade, eles não são capazes de manter a si mesmos. Então, como posso ter fé em vosso voto, que sois o Senhor de Mathura? Shri Bhagavan responde: embora o que você diz seja verdade, estou fazendo esta promessa porque és muito querido a mim. Uma pessoa não engana aquele que lhe é querido. Prakrashkavriti. Nammanabhava significa absorver a mente exclusivamente em Krishna. O próprio Shri Krishna aceitou as gopis como o ápice de Manabhava, e ele expresso isto a Uddhava, Srimad Bhagavatam 10:46, 4-6. Você vê, na primeira palavra desse verso aqui, ó, Krishna fala Man Mana Bhav. Man a mim, Mana é mente, e Bhav é absorva com toda a consciência. Man Mana Bhav. Quem que é o exemplo disso? As gopis, sempre absorta em Krishna. Você vê, isso para a gente é impossível no nosso estágio de prática, seja qual for o estágio de prática, seja iniciante ou seja no estágio avançado de prática. Esse Mamanabhava é impossível para qualquer alma comum igual a gente. Deu exemplo, um exemplo maior disso é as gopis, esse exemplo. Absorva sua consciência em mim, ou seja, pensar em Deus, absorver a mente nos pés de lótus, os passatempos, nome, forma, 24 horas por dia, ou seja, o tempo inteiro. Então, o maior exemplo disso, na maior intensidade, são as devotas vaqueiras de Vrindavan, que serve Krishna dessa maneira, sempre lembrando dele 24 horas por dia. Esse é o exemplo de Man Mana Bhava. Por isso é que depois, porque para a gente é impossível, logo depois, Gurudev explica na Essência do Gita, é um livro, A Essência do Gita, que por isso que logo depois Krishna falou, Madh Bhakti, se não for possível, que a maioria não é possível fazer isso, aí Krishna logo depois fala Madh Bhakto, se não for possível isso, então se torne meu devoto. Se não for possível, simplesmente adora-me e ofereça reverência. Ele vai dando as qualificações. Logo depois, se não for possível absorver a mente 24 horas em mim, então se torne meu devoto. Se ainda assim isso não for possível, então simplesmente adoro-me e ofereça-me reverência. Então, para toda a classe de devoto, Krishna vai dando a oportunidade de chegar até ele e até chegar nesse Man Mana Bhava, que é o objetivo da prática, absorver a mente completamente nele, em amor puro, e aí já é um estado inimaginável
para a gente, pelo menos. Parece que os associados fazem isso, nossos Vaishnavas, Acharya, questão discipular. Então, esse é o estágio que ele já tem. Mano, Maná, Bhava, absorver a mente completamente em Deus. Aí tem esses versos do Srimad Bhagavatam. Querido Uddhava, Krishna, esse verso Krishna está falando para Uddhava, que foi enviado a Vrindavan. Krishna enviou Uddhava a Vrindavan para apaziguar o sentimento de separação das golpes. Krishna tinha aparentemente partido de Vrindavan, a visão das golpes, e enviou Uddhava para apaziguar elas e, ao mesmo tempo, mostrar para Uddhava o tipo de devoção e amor que os habitantes de Vrindavan tinham por ele. Ele enviou Uddhava principalmente para esses dois motivos. Aí Krishna falou esses versos para Uddhava. Vamos lá. Querido Uddhava, as mentes das golpes estão sempre absortas em mim. Eu sou suas próprias vidas e tudo o que elas têm. Apenas para meu prazer, elas abandonaram tudo, incluindo suas casas, esposos, filhos, parentes, timidez e princípios morais. Elas permanecem sempre absortas pensando em mim, porque elas têm fé na minha afirmação. Eu voltarei. De uma forma ou de outra, com grande dificuldade, elas estão mantendo suas vidas e estão esperando por mim. Você vê, esse aqui é a devoção das golpes. Elas abandonaram tudo, apesar de elas eram casadas, alguém pode pensar, mas elas eram casadas. A devoção delas é menor do que as de Dwaraka, Rukmini, Satyabhama, que era casado com Krishna, focado em Krishna, mas isso é errado. Elas eram só aparentemente casadas. No coração delas não tinha nenhum outro a não ser Krishna. Tudo que elas faziam pensava em Krishna. Ou seja, no coração delas, elas abandonaram tudo: casa, esposo, filho, parentes, timidez e até princípios morais. Ou seja, elas renunciaram até o bom nome na vila, coisa muito difícil de alguém renunciar. Alguém sabe que uma atividade vai trazer infâmia para ele não vai fazer. Todo mundo vai falar mal de mim. Mas até isso elas renunciaram. Ou seja, delas serem aparentemente casadas para ir encontrar com Cristo no molde Madhurya Rasa, simplesmente aumentou a glória delas, porque elas renunciaram até o bom nome na vila. Depois elas foram chamadas de incasta por causa disso. Ou seja, elas renunciaram tudo. Esse é o maior nível de amor encontrado no coração dessas vaqueiras. Elas renunciaram tudo para encontrar com Cristo. É o maior nível. No coração delas só tinha uma pessoa, Krishna. Você vê, no nosso coração a gente pode ter Krishna. A gente tem outras pessoas. Às vezes gosta de mãe, às vezes gosta de pai, às vezes gosta de filho, eu gosto de esposa. Tem outras coisas. No caso de Haribol, no caso de Satyabhama, no caso de Krishna, o Gurudev explica, comparando o amor que Krishna tem pelos devotos e das golpes por Krishna. Por que as vaqueiras ganham? Porque o coração de Krishna, ele ama também mais as golpes. Mas tem espaço para a mãe dele, Yashoda, o pai, Nanababa, para os vaqueiros, para os devotos em geral. Não é dividido o amor dele. Mas para as vaqueiras, não tem espaço para ninguém mais, é só Krishna. O amor delas é direcionado só para Krishna, 100%. Elas não têm isso de dividir. Elas não têm amor dentro de casa, nada disso. O amor delas passa todos, até mesmo de Krishna. Na qualificação do amor vai prema,
Mana, Sneha, Bhava, Anubhava, Raga, Anuraga, Mahabhava, Madanaka, Mahabhava, aí chega no último Mahabhava, só as golpes têm, Krishna não tem isso. As golpes ela não divide, é só para Krishna, ela não tem amor por mais ninguém. Krishna tem amor pelas vaqueiras, pelos vaqueiros, pelas esposas de Dwaraka, pelo Vasudeva Devaki em Mathura, Nanda Baba e Yashoda em Vrindavan. Então divide. Aí as golpes é unidirecionado só para Krishna. Então esse é o tipo de amor dessas vaqueiras. Por esse motivo a nossa sessão discipular é o maior nível de devoção encontrado, porque eles são serventes nesse humor de devoção das vaqueiras de Vrindavan, servindo Radha Krishna, inclinado para as vaqueiras. É o máximo dos máximos. A gente é impossível de imaginar isso agora, mas esse é o nosso objetivo. À medida que a gente vai praticando, pode desenvolver alguma coisa disso, no amor por Cristo. E afeição também pelos outros, nesse mundo, no modo da bondade. Quanto mais espiritualizado, mais afeição tem, ao contrário do que muita gente pensa. Mais afeição tem, mas é uma afeição desapegada, onde o outro tem liberdade. E mais profundo, sem aquele negócio de controle, igual a afeição de um materialista tem, por exemplo. Sempre querer controlar. Assim, desenvolver alguma coisa nesse caminho já é um bom uso da vida. Lalita, continuar. Esta descrição da ansiedade das golpes em separação de Krishna é o amor, é o maior exemplo de Manmanambhava. Agora ouça sobre a absorção das golpes em Krishna quando elas estão em Purvaraga, estado anterior ao encontro com ele. Uma vez, uma recém-casada golpe veio morar em Nandagon. Esta golpe tinha ouvido falar do nome de Krishna e de suas atividades, mas ela nunca tinha tido a sorte de vê-lo diretamente. Todos os dias, Krishna tocava sua flauta enquanto entrava na floresta para cuidar das vacas com seus amigos. Ao ouvir esse som, todos os residentes de Vraja se reuniam no caminho real, ansiosos para ver a inigualável doçura de sua beleza. Alguns ficavam nas varandas e outros subiam em árvores. Quando o Deus explica quando Krishna saía de manhã cedo para pastorear as vacas, os outros habitantes, os vaqueiros maiores, que era pai dos vaqueiros meninos e vaqueiras meninas, e também as vaqueiras pequenas, de todas as idades, as mães e os pais dos vaqueiros, ficavam na janela para ver Krishna passar com as vacas, todos os dias. Aquela beleza de Krishna, que é o centro de amor de Vrindavan, seja aqui nos passatempos da Terra, quando ele veio há pouco mais de 5 mil anos, seja nos passatempos em Goloka, que é os mesmos passatempos, mas no mundo, a Prakrita transcendental, todos os dias Krishna sai para pastorear as vacas, e esses vaqueiros maiores e as vaqueiras, que Krishna vai com os amigos vaqueiros, os outros não, os maiores de idade de pai e mãe, e nem as vaqueiras. Então eles vão para a janela das casas para ver Krishna passando, tanto quando ele vai de manhã e na hora de tardinho quando ele volta. Então, eles vão para a janela para ver a beleza de Krishna. E Krishna é uma das opulências, é que ele é o mais belo de todos, mais amoroso, mais belo. Então, para ver, é o centro de afeição daquele local. Todo mundo tem amor puro por ele, prêmio. Então todo mundo vai para a janela para ver ele passando. A gente pensar aqui numa coisa, nossa visão material, a gente pode pensar, ver uma pessoa bonita passando, mas não é assim que funciona. Com amor, com a intensidade do amor que eles têm, é outra coisa.
ver Krishna passando, não dá para a gente entender com a mente. É uma atividade extremamente transcendental e prazerosa para a visão. Eles começam muitas vezes começam a glorificar a visão, de poder ver isso. Então, não dá para a gente imaginar. É com aquele sentimento de amor puro e essa visão de Cristo, eles vão ansiosos para a janela para ver essa beleza personificada passando todos os dias. Na hora que Krishna vai e tardinho quando ele está voltando. Algumas ficavam perto do caminho e outras se espreitavam através das janelas. Aquela golpe recém-casada também ansiava em ir até lá para ver Krishna, mas sua sogra proibiu, dizendo: uma cobra negra vai morder você lá fora, você não deve ir. A noiva recém-casada retrucou: sua filha saiu, então por que você me proíbe? Mas sua sogra não cedia. A jovem golpe negligenciou esta instrução e se escondeu por detrás de um bosque, ao lado do caminho real, o que lhe permitiu ver Krishna. Compreendendo sua mente, Krishna torceu ligeiramente a cauda de um bezerro, que saiu correndo e saltando em direção àquela nova golpe, parando justo perto dela. Krishna correu atrás do bezerro e finalmente chegou naquele local. Por um mero momento, ele ficou ali em sua bela forma curvada em 3 pontos. Tocou o queixo daquela golpe com sua flauta e depois fugiu para juntar-se novamente a seus amigos. A nova golpe... Essa forma de curvada em 3 pontos é a forma da deidade que a gente adora. De roupa, quem não percebe direito, não dá para, pode ser que não dê para ver, mas tirar a roupa da deidade, todo mundo pode ver que a forma da deidade é curvada em 3 pontos, assim, ó. Uma no pé, uma na cintura e uma no peito, assim, no pescoço. Forma de Cristo. É curvada em 3 pontos. Por esse motivo, ela é chamada de Tribanga Lalita. Lalita quer dizer belo, 3, Banga quer dizer curvado. A bela forma curvada em 3 pontos. Igual a gente canta no Aras Radha Krishna. Jai Jai Radha Krishna Jugala Milana Arati Koroya Lalita de Sakigana. Madana Mohana Rupa Tribanga Sundar. Madana Mohana Rupa Tribanga Sundar. Pitambara Shiki Pucha Tuda Manohar. Tribanga Sundar. Sundar quer dizer belo, Tribanga, 3 pontos. A forma de Krishna. Ele toca a flauta, a forma charmosa dela, curvada, em 3 pontos. Tribanga. Olha, na deidade que a gente adota, os Gaudiya Mata, Krishna está nessa forma. Ele ficou ali, sua bela forma, curvada, 3 pontos, tocou o queixo daquela golpe. A nova golpe, agora totalmente... Tocou o queixo daquela golpe com sua flauta. E depois fugiu para juntar-se novamente a seus amigos. A nova golpe, agora totalmente absorta na doçura da bela forma de Krishna, perdeu sua consciência externa e ficou imóvel quando Krishna entrou na floresta. Quando ela não retornou para casa, sua sogra veio à sua procura. Ao entrá-la naquela condição, ela sacudiu aquela golpe e gritou: o que eu temia te aconteceu. Você foi mordida por aquela cobra negra. Ela trouxe a golpe de volta para casa e ordenou que ela extraísse manteiga de iogurte guardada em uma panela de barro. A noiva ainda não havia recuperado sua consciência externa. Pensando em um vaso cheio de sementes de mostarda Pensando que um vaso cheio de sementes de mostarda era iogurte, ela começou a batê-lo. Às vezes, ela batia sementes de mostarda e às vezes não. Então, às vezes, um som duro vinha dela batedura e às vezes ficava sem som. Percebendo isto, sua sogra ordenou que ela trouxesse água do poço ao invés de continuar batendo. Ela colocou 3 potes na cabeça da golpe.
um em cima do outro. Em seguida, ela colocou uma corda em uma mão e um bebezinho para carregar em seu quadril no outro braço. Ela então a enviou para ir buscar água no poço. A noiva foi até o poço e preparou a corda para puxar a água, mas ela não estava em seu estado natural de espírito e procedeu para amarrar a corda ao redor do pescoço do bebê. As outras golpes no poço a pararam chorando. Ai de mim, ai de mim. O que aconteceu com ela? Parece que ela está possuída por um fantasma. Mas algumas golpes conheciam a realidade da situação. Não, não, elas disseram. Não foi um fantasma que a possuiu, mas sim o filho de Nandar Maharaj. Isto é um exemplo de Manmanabhava. Pois é, esse é o exemplo Gurudev dá. O que é Mano Manabhava? A gente pode ler sozinho, sem explicação, e pode pensar, eu lembro de Cristo, então eu faço esse Mano Manabhava. Mas aqui, nos comentários, a gente tem uma ideia que a gente não tem nada disso, né? A gente faz as atividades de casa normal. Mas quem está nesse Mano Manabhava, olha a atividade que eles fazem. Nenhuma. Ela botou a corda no pescoço, em vez de botar no caneco para pegar água no poço, botou a corda no próprio filho, do bebê. Por quê? Porque a mente dela estava manabhava, absorta em Krishna. Então ela não estava prestando atenção no que estava fazendo. A gente presta atenção em tudo. Porque a nossa mente está absorta no que a gente está fazendo ali. Quem está nesse manabhava não presta atenção em nada. E a mente está absorta em Krishna. Essa é a diferença de alma condicionada para almas liberadas, ou seja, bem diferente. Em vez de ela colocar no caneco, ela colocou a corda no próprio bebê e estava jogando ele para debaixo do poço, pensando que era o caneco que enchia de água. E a mente dela estava absorta em Cristo. Quem vê essa forma de Cristo jamais pode esquecer. É belíssimo. Ela viu essa forma, ela não conseguia lembrar de outra coisa a não ser aquela forma. Então, os sentidos externos dela ficaram parados. Ela só conseguia absorver naquela bela forma que ela conseguiu ter o Darshana, né? Isso é real Darshana, a visão divina da forma de Deus. Esse foi o que aconteceu com ela. Mano Maná Bhava, absorta em Krishna. Carol, continuar? Haribol. A instrução Mad Bhakto Bhava, tornar-se meu devoto, é para aqueles que não podem ficar absortos em Krishna como as gopis. Mad Bhakto Bhava significa oferecer-se totalmente aos pés de lótus de Bhagavan. Como um Bhakta pode prestar serviço continuamente? Sobre isso, a história de Prahlada foi descrita no Srimad Bhagavatam 7, 5, 23 a 24. Prahlada Maharaj disse: Ó meu querido pai, Bhakti, a Shri Vishnu, é experienciada de 9 maneiras. Ouvir e cantar sobre ele, lembrar-se do seu nome, formas, qualidades, passatempos, etc. Prestar serviço a seus pés de lótus, adorando, orando a ele, servindo, fazendo amizade com ele e se rendendo a ele. Se esses 9 tipos de Bhakti são executados a Bhagavan em um humor de rendição, então eu considero isso como sendo a melhor de todas as educações. Maharaj Ambarish é um exemplo brilhante de total rendição. O Srimad Bhagavatam 9.4, 18 ao 20, descreve como ele praticou Bhakti a Krishna. Ele fixou sua mente nos pés de lótus de Shri Krishna Chandra. Sua fala em glorificar as qualidades de Bhagavan. Suas mãos em limpar o templo do Shri Hari.
e seus ouvidos em ouvir os auspiciosos passatempos de Bhagavan Achyuta. Ele engajou seus olhos em ver a deidade e templos de Mukunda, seu corpo e membros em tocar os corpos de seus devotos, seu nariz no cheiro da fragrância transcendental de Tulasi oferecida a seus pés, e sua língua em honrar a prachada que foi oferecida a Bhagavan. Ele utilizou seus pés para caminhar até as moradas sagradas de Bhagavan, e sua cabeça em oferecer reverências aos seus pés de lótus. Ele ofereceu todas as parafernálias, tais como guirlandas e pasta de sândalo, ao serviço de Bhagavan. Ele fez tudo isso, não para adquirir prazer material, mas para alcançar amor puro por Bhagavan, que reside apenas em seus devotos. A glorificação dele serve para purificar a todos. Isso aqui a gente já pode, pelo menos, tentar praticar. Ainda assim, é muito difícil. Falando aqui em humor de total rendição, isso é muito difícil também, mas a gente pode tentar, de acordo com o nosso nível, fazer. Isso a gente já pode tentar fazer, que é Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Shravana começa, a prática devocional começa escutando. Sem escutar, ninguém pode recitar depois. Então, primeiro é escutar, depois Kirtana, recitar. Primeiro escuta, depois o que escutou, fala. A gente escuta o Mahamantra, depois recita e canta o Mahamantra. Escuta as escrituras, depois recita e canta as escrituras. Então, escutar, depois recitar. Dessa maneira a gente pode começar a lembrar. Vishnu Smarana, lembrar. Aí servir os pés de lótus da deidade, oferecer orações, os 9 processos de Bhakti. Isso a gente pode tentar fazer no dia a dia, cada vez mais. Então, isso é possível, pelo menos tentar a cada dia aumentar isso. Todo dia ali tentando, sem falha. Mahamantra, escutar, associar com devoto, fazer amizade com devoto. Não associar intimamente com não devoto. Ler as escrituras, fazer perguntas. Recitar o Mahamantra em humor de oração, orar por misericórdia de cima, que pela gente a gente pode compreender nenhuma letra das escrituras que é transcendental. Orar por misericórdia de cima, bom entendimento. Dessa maneira a gente pode tentar fazer esse segundo aqui. Pelo menos de algum nível. A Bilva Mangala. É um exemplo de tal devoto. Ele nasceu em uma vila nas margens do rio Krishnavena, no sul da Índia. Ele era um grande estudioso dos Vedas e Vedanta, mas era excessivamente apegado a uma prostituta chamada Chintamani. Uma noite estava chovendo muito, mas ainda assim ele estava tão obcecado com o desejo de conhecer Chintamani que partiu para sua residência sem se importar com o mau tempo. No caminho, ele tinha que atravessar um rio, que naquela noite aterrorizante foi inundado. De fato, o rio parecia ser a própria forma de morte. Não havia meios de atravessar o rio. Então, em desespero, Bilva Mangala tomou a ajuda de um cadáver flutuante. Ao chegar na casa de Chintamani, ele viu que o portão dela estava fechado. Bilva Mangala viu algo pendurado em sua parede e usou aquilo para escalar a parede, pensando que era uma corda, mas na verdade era uma cobra. Quando descia pelo outro lado do muro, no entanto, ele escorregou e caiu no chão, fazendo um estrondo alto e perdendo a consciência. Chintamani e seus amigos saíram correndo para ver o que havia acontecido. Relâmpagos iluminaram a cena e permitiu que ela reconhecesse Bilva Mangala. Nesse momento, ela entendeu tudo. Censurando a si mesma, Chintamani castigou Bilva Mangala severamente.
Se você estivesse apegado aos pés de lótus de Shri Krishna como você é apegado a mim, você certamente se tornaria um homem abençoado. Enquanto Bilva Mangala recuperava a consciência, ele ouviu essas palavras que perfuravam seu coração. Ele percebeu logo a loucura de suas atividades e decidiu acabar imediatamente com seus caminhos pecaminosos e então partiu a pé até Vrindavana. No caminho, ele ficou com sede e quando viu uma jovem mulher transportando água de um poço, ele se dirigiu a ela. A beleza da mulher era tão atraente que ele se sentiu atraído e a seguiu até sua casa. O marido da mulher notou a roupa e o comportamento de Bilva Mangala e aceitou como santo. Ele mostrou-lhe o devido respeito, convidando-o para entrar em sua casa e oferecendo um assento. Bilva Mangala solicitou que o homem chamasse sua esposa. Quando ela entrou em casa, Bilva Mangala lhe pediu seus 2 grampos de cabelo. Ele os pegou e imediatamente perfurou ambos os seus olhos. Estes olhos se tornaram a causa da minha degradação, uma condição miserável, lamentou ele dolorosamente. Por causa deles, fico atraído por objetos sensoriais, mulheres bonitas. Onde não há causa, não pode haver nenhum efeito. Agora cego, ele partiu novamente para Vrindavana, com o sangue fluindo profusamente de seus olhos, mas seu coração tinha sido purificado. Depois de caminhar uma curta distância, um garoto chegou a ele e, com uma voz muito doce, perguntou: "Oh, Baba, para onde você vai?" "Estou indo para Vrindavana", respondeu Bilva Mangala. O rapaz disse: "Também estou indo para Vrindavana. Por favor, agarre-se ao meu bastão." Aquele menino não era outro senão Murali Manohara, o próprio Shri Krishna, aquele que cativamente, ao tocar sua flauta Murali. Essa é a história de Bilva Mangala Thakur, grande devoto de Krishna, e ficou apaixonado por essas 2 mulheres. Na segunda, ele falou: sem bambu não tem falta, então meu olho é a causa disso. Ele perfurou os 2 olhos. Não foi por ignorância. Se a gente tentar imitar isso, o que vai acontecer? Simplesmente vai ficar com dor, ficar cego, e vai ficar pior ainda. No caso dele foi a ânsia de ver Cristo. A razão foi essa. O Gurudeva conta que quando Gurudeva se rendeu ao mestre dele, Kesha Goswami, teve um dia na Harikata, Kesha Goswami costumava falar por 2, 3 horas seguidas. Aí Gurudeva, nesse dia, começou a fechar o olho, começou a querer ficar com sono. Gurudeva pegou umas pimentas, fez uma pasta de pimenta com a mão, botou nos 2 olhos. Para quê? Para não dormir, ia ser ofensa dormir na hora que o mestre espiritual estava falando. Gurudeva pôs pimenta nos 2 olhos. E assim ele acordou, com o olho lacrimejando, mas escutando. Aí catar. Então, essa é a atitude desses devotos que têm interiormente uma extrema ânsia de querer servir e ver Cristo. Ninguém pode imitar isso. A razão de Bilva Mangala ter perfurado o olho não foi simplesmente não vou ver, não. A razão era que ele queria ele tinha real desejo profundo de ver Krishna com o olho interior e viu que o olho exterior estava impedindo ele de fazer aquilo. Por esse motivo ele fez isso.
Tanto é que Krishna, como super-alma, sabendo desse desejo interior dele, essa vontade de servir e ter devoção por Krishna, apareceu e conduziu ele. Ele estava cego. Conduziu ele desde o sul da Índia até Vrindavan. Quando chegou em Vrindavan, Krishna recobrou a visão dele, ele abriu o olho. E Bilbo Mangala Thakur viu a bela forma de Krishna. Krishna falou que podia pedir as bênçãos. A bênção que ele pediu foi que de novo ficasse cego, para que ele passasse o resto da vida dele lembrando aquela forma que ele tinha acabado de ver. Ele não precisava de ver mais nada. Depois que ele viu o próprio Senhor Supremo, a beleza personificada, não precisava ver mais nada. Ele pediu essa bênção. Ele abriu. Elza tá com o livro aí, Elza? Quer ler aí? Microfone. Eu sem o livro aqui, eu tô pela internet, tá meio confuso de eu acompanhar pela internet. Beleza. Linko. Haribol, Prabhu. Madhyad. Manjad significa fazer adoração a mim. Archana. A constante Constante prática de Archana. Archana está em um nível ligeiramente mais baixo do que a de Madhbhakta. Shri Bhagavan diz, portanto, se você não pode ser um devoto Madhbhakta como Bilvamangala. Bilvamangala, então execute a adoração a mim. Você vê como que é difícil ser devoto, né? O exemplo de devoto, o Deus fala que exemplo de aquele praticante que é realmente ávido, de rendido, é Bilbo Mangala Thakur. Isso a gente pode tentar, mas a gente não consegue também. Na realidade, esse nível também, para a gente, pelo menos para a maioria da gente, é impossível. Bilbo Mangala foi real praticante. O que aconteceu? Ele viu o próprio Cristo. Muito raro de alguém ver essa visão divina. Então, isso é devotos igual Bilbo Mangala Thakur, muito, muito raro. Principalmente agora, nessa era nossa. Então, isso é muito difícil. Aí Krishna dá a terceira opção, que é mais, tá mais no nosso alcance, vamos falar assim. Aí vem, execute adoração a mim. Madhyadi significa Archana. Tem a ver com vai de Bhakti, adorar a deidade, cantar o santo nome no humor regulado. Então isso é mais depois de Madhbhakta, Krishna deu essa opção de oferecer reverências e adorar ele. Como deve ser? Como deve ser a determinação de quem executa Atna, a Shri Bhagavan? Para ilustrar isto, vou relatar uma história de nossa própria experiência que aconteceu aqui em Mathuran, Índia. Havia um Baba, pessoa santa, em Mathuran, que adorava sua Mathura. Em Mathura, que adorava sua Shalagram Shila. com fé inabalável. Shalagram Shila é uma forma de Vishnu, forma de pedra transcendental. Ele não tinha completo conhecimento dos vários membros de Atna, adoração. Mas qualquer adoração que ele realizava, ele fazia com muita fé e devoção. Ele não tinha conhecimento do processo Pancharatra, que chama.
dos vários processos de como os mantras. Eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Mas qualquer adoração que ele realizava, fazia com muita fé e devoção. Por isso, Gurudeva falou uma vez, se a pessoa, mesmo se não tiver guru, se ela for sincera e humilde, oferecer alguma coisa com sinceridade e humildade, pode ser que Krishna aceite. Mas tem que ter essas qualidades. É raro também, mas é possível. Então, muitas vezes, você vê, não tinha completo conhecimento de todas essas regras, mas o modo interior que ele fazia era adequado. Então, para Deus, isso é mais importante que o exterior. Por isso que fala que seguir às cegas, com muito zelo, é ofensa. Ou seja, um fanatismo muito zeloso, muito por regra. E só a regra não vai dar devoção nenhuma. Depende do interior. O interior conta mais. Por isso que na Bíblia fala, o mais importante é o que sai da boca, não o que entra. O Goswami fala a mesma coisa. Seguir regra. Ele não seguia as regras todas do arca, mas ele fazia com muita fé e devoção. Ele havia feito um voto de tomar banho no Yamunã todos de os dias, Yamuna, todos os dias durante a madrugada, no período de Brahma Muhurta, e para adorar sua salagrama, apenas com a água do Yamuna. Uma vez, no dia Amavasya, de lua escura, no mês de Maga, o frio do mês de inverno, em meados de janeiro e meados de fevereiro, choveu a noite inteira e um vento forte e frio soprou. Estava escuro e ele não tinha ideia da hora porque não havia estrelas visíveis no céu. Ele havia acordado muito antes da hora de Mama Murta e se propôs a tomar seu banho. As águas do Yamuna eram tão frias quanto o gelo e ele estava tremendo devido ao frio extremo. Mas ainda assim tomou seu banho, apenas para manter seu voto. Ele então começou a voltar para casa, carregando a água do Yamuna para sua adoração. Seu retorno para casa foi árduo, com a escuridão densa, a chuva forte e a condição fraca do seu corpo tremendo. Mas ele estava ansioso para adorar sua deidade. De repente, ele viu alguém vindo em sua direção carregando uma lanterna. Era um jovem menino segurando um cobertor sobre sua cabeça para se proteger da chuva. Ele se aproximou do Baba e perguntou: Baba, onde você vai? O homem lhe disse onde morava e o menino disse: Eu também estou indo por este caminho. Venha comigo, eu o levarei até a sua casa. Ele seguiu caminhando com aquele menino e chegou em sua casa muito rapidamente. Quando ele estava prestes a entrar, ele pensou: Deixe-me perguntar o nome desse rapaz. Mas que maravilha! Embora o Baba tenha procurado em todos os lugares, ele não conseguia ver aquele menino, nem mesmo um traço dele. Parado ali como uma pedra, ele lamentou: Ai de mim! Aquele próprio Chalia, trapaceiro transcendental, veio proteger meu voto, e ao me enganar, ele foi embora. enganar porque ele não apareceu como Cristo, apareceu na forma de um menino, nesse sentido. Ele apareceu disfarçadamente para o Brahma. Firmado Bhagavata 6.3.29. Ilustra o significado de Mam Namaskuru com as instruções de de Yamaraj para os... Tá bom. Yamaraj para os Yamadutas. Você vê, isso a gente pode tentar ter firmeza. Pode não ter a mesma firmeza dele, mas pode tentar ter a firmeza de adorar a nossa deidade todos os dias.
pode tentar, pelo menos, ter uma fé firme na adoração a Shivigraha, Archana Shivigraha, da oração à deidade, forma de Deus que aparece nesse mundo na forma da deidade para receber nosso serviço se a gente tiver uma atitude ideal, humilde, a atitude de serviço, sob a guia do mestre espiritual, pode ser que Krishna aceite nessa forma. Se a gente tiver essa determinação e fé, isso a gente pode também tentar fazer, como esse Brahma. Ele era fixo na adoração à deidade. No dia que estava difícil para ele pegar a água na chuva, o próprio Krishna apareceu para proteger o voto dele de adorar a deidade. Forma de passar de um menino de vaqueiro para um menino, Krishna apareceu para proteger o voto dele. Apesar de que isso é inferior a Bilva Manga, ainda assim esse Brahma foi muito afortunado que o próprio Vishnu, Krishna, a deidade, que é a mesma deidade, que apareceu em pessoa para proteger o voto dele. Isso está mais perto da gente. Cabe a gente ter essa determinação durante a vida inteira de adorar Krishna com fé e devoção, todo dia, recitando o nome, adorando a deidade, etc. Isso é a terceira opção. Man Manabha, Madbhakto, Madhyad. É a terceira opção. E a última eu vou falar aqui. Mam Namaskuru, as instruções de Amaraj, dos Yamadutas. Yamaraj falou: ó Yamadutas, traga-me apenas aquelas pessoas pecadoras cujas línguas não cantam o nome de Cristo. Quer dizer, nome de Cristo aqui significa também outros nomes, Alá, Cristo, Jeová, qualquer nome de Deus. Cujas mentes não se lembram dos pés de Cristo e cujas cabeças não se curvaram nenhuma vez perante Cristo, porque eles nunca realizaram um único ato de bhakti. Yamaraj é o superintendente da morte, semideus que cuida das pessoas pecaminosas. Yamadutas é aqueles que buscam a alma dessas pessoas pecaminosas. Yamaraj falou: traga-me apenas aquelas pessoas que não recitam o nome de Deus, que as mentes não lembram de Deus e que não se curvaram em reverências a Deus ou também aos mensageiros de Deus, seja Abraâmicos, Vaishnavas, que é melhor até do que reverenciado que o próprio Cristo, igual o Cristo mesmo fala. Madhbhakta Pudyabhi Adhika, melhor adorar o meu devoto que eu mesmo. Então significa também os mensageiros devotos dele, aqueles que não curvaram perante eles, ou perante Deus, que não recitaram o nome deles ou de Deus, traga-me essas pessoas, porque elas nunca realizaram nenhum ato de bhakti. Alguns devem falar, a pessoa pode ter um código moral muito bom, pode ser uma ótima pessoa nesse mundo. Se ela não tiver inclinação para Deus, essas boa conduta dela não vai livrar ela do inferno. Essa é a prova desse verso. Que a Maharaj falou para o Zé, não importa, pode ter feito o que foi de bom no mundo, mas se ela não recitou nenhum nome de Deus, se ela não se curvou perante Deus ou os devotos, essas pessoas se traz para mim, vai ser punida. Se tivesse Yamaraj, que é o superintendente da morte, falou para os mensageiros dele, Yamadutas, que são aqueles que pegam almas para levar para Yamaraj, Pitriloco, de lá eles vão ser distribuídos para algum tipo de inferno. Quem vai para esse inferno? Aqueles que não se curvam perante Deus e aos mensageiros. Essas pessoas são qualificadas para ir para o inferno. Não importa o que de bom elas fizeram. E muita gente fala, não, o que importa é ser uma pessoa boa. Para Deus não é isso. E nenhuma escritura falou isso. A escritura fala que o que vai contar é a inclinação dela para Deus. Claro que a conduta também vai, mas o principal ponto é o que ela fez para Deus. Esse é o principal ponto. Se ela fez muita coisa boa, nada para Deus, orgulhosa na frente de Deus, aquelas atividades boas vão levar ela para o inferno. Essa é a palavra da Escritura. Esse verso é mais um que fala isso.
Depois fala, uma pessoa que realiza 10 Ashvamedyāgyas, o tipo de sacrifício, tem que nascer novamente, mas aqueles que oferecem reverência a Cristo, mesmo que uma só vez, jamais volta a nascer. Isso aqui não está falando no sentido literal, é claro, senão a gente podia oferecer reverência no tempo uma vez e pronto, acabou, não é isso. Significa que ela começou o processo da devoção dela em breve, através das vidas, até se tornar naquele estágio de Manmanabhava, aí sim ela jamais volta a nascer. Ou se ela fizer isso com estado de consciência totalmente puro, também pode acontecer. Outro fala, aquele que se curva a Cristo não precisa beber o leite materno novamente. Ao explicar a palavra Namaha em seu Bhakti Sandarbha 169, o Srila Jiva Goswami escreve Vandanam Namaskaram. A Krura obteve Bhakti a Krishna por prestar-lhe reverências. O Skanda Purana descreve a glória de oferecer reverências da seguinte maneira. Até mesmo se uma pessoa se curva enganosamente, ou seja, sem saber inconscientemente, a Sri Vishnu, que carrega o arco chamado Sargam em sua mão, seus pecados acumulados por 100 vidas são imediatamente destruídos. Você vê, a gente se curva ou presta uma reverência a Sri Vishnu, pecados acumulados em 100 vidas são destruídos. Essa é a força de Dandavata Pranam na frente da deidade de Vishnu. Claro que não é, não é muito, mas já é alguma coisa. A gente está aqui em incontáveis vidas, né? Anad, infinitas, não dá nem para contar. Então, 100 vidas perde infinito, não é nada, mas já é alguma coisa. Se a gente oferecer todo dia, igual a gente costuma oferecer 20 vezes, em média, por dia, então pode ir purificando através das vidas, gradualmente. Mas principalmente, igual falou aqui, recitar o nome de Deus, que é o mais poderoso. Hare Namah, Hare Namah, Hare Namaiva, Kevalam. Alô, Nasteva, 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 Gatira Neta. Jaya, Jaya, Harinam, Chidananda, Amritadam. Todas as glórias ao nome de Hari, nome de Deus, que é a morada ou a residência de tudo que é transcendental. Jaya Jaya Hari Nama Chidananda Amrita Dhamma Paratatva Nikayakara. É um Kirtan. Fala sobre as glórias do nome. Jaya Jaya Harinam Chidananda Amrita Dhamma. É a residência de todo o néctar. Bem-aventurança transcendental é que? Harinam, Harinam. Nome de Deus. Essa é a principal prática. É isso que a gente deve fazer, tentar ao máximo, pelo menos, todo dia. Acordar, prestar reverência, recitar o nome, orar por misericórdia, oferecer alimento para Cristo, conversar com devotos, fazer amizade com quem está nesse caminho, ter afeição por quem está nesse caminho, tentar servir. A vida vai bem assim. Vai bem harmoniosa, tranquila e favorável. Dúvida aí? Alguém? Pergunta? Ninguém nada? Vamos lá. Hare Krishna, Hare Krishna. Ia falar aí dentro.
Não, Prabhu, abri pra cantar. E depois você canta. Medando. Não, ela tá lá embaixo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Taiga, Haribo, Haribo, Haribo. Vita Gora Haribo,
Haribo. 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 Itai Gora Haribo. Haribo. जय श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद की जय। पद्मो विष्णुपाद शिष्यवाच भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णु श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। गुरुवाहक की जय। श्री गोस्वामी प्रभु की जय। अंचल गौर हरि की जय। नवद्वीप धाम की जय। ओम विष्णु भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। श्री अर्जुन की जय। श्री भगवान चंद्र की जय। श्रीमद भगवता की जय। भगवान सिंहदेव की जय। भट्ट प्रभात महाराज की जय। हरिदास ठाकुर की जय। चित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। धाम की जय। श्री की जय। Those devotees unidos की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Haribo, gratidão, boa noite a todos. Valeu.